Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta aqui no canal do Spam Lab. Eu sou o professor Carlos Groman e hoje a gente vai falar de novo sobre o Open Drone Map. O Open Drone Map é um dos assuntos que vocês mais assistem aqui no canal. E como eu estou com uma máquina nova, eu pensei em fazer, ou melhor, refazer aquele vídeo que é da instalação do Open Drone Map, mas do zero, né? Porque essa é uma máquina que não tem nada instalado, então a gente vai começar do zero e ver todos os passos para instalar o ODM, deixar ele funcionando, inclusive fazer uma parte ali que não tinha no primeiro vídeo que eu fiz sobre a instalação, que é sobre a memória. Tem lá um truquezinho para melhorar o desempenho dele com a memória virtual do Windows, e depois eu falei num outro vídeo. Mas esse outro vídeo assim não tem tanta visualização, então resolvi fazer esse para a gente rever toda a instalação, ver esse passo do truque da memória e ver que está tudo certo aí, testar e deixar tudo funcionando. Então esse é um vídeo novo sobre a instalação do WebLDM, do Open Drone Map, no Windows 11. Vamos lá? Muito bem, estamos aqui então no site do Open Drone Map, né? Na verdade, aqui já na parte de download, como a gente já tinha visto antes, você tem a opção de comprar um instalador. Um dia eu ainda compro isso e faço um vídeo mostrando, mas a gente vai fazer a instalação manual. Então ele joga a gente lá para o GitHub do projeto. Eu já estava dando uma passeada aqui. Então ele tem o README aqui que vai contar, né, tudo que é do projeto e sobre a instalação. E aqui está a nossa parte, deixa eu ver se está aparecendo bem na tela para vocês. Então eles falam que tem um instalador que você pode fazer isso manualmente. E para isso você vai ter que instalar o Git, o Docker, o Python, e que vai instalar outras coisas. Se você está usando uma máquina Windows, você vai instalar o Git, que vai pegar as coisas lá do projeto lá do GitHub deles, que vai trazer o OpenDroneMap de verdade. E o Docker, você instala direto esse aqui, que é o Docker Desktop, que ele já vai trazer o Docker, né, que é a engine, que vai realmente rodar a máquina virtual e vai trazer o Docker Compose junto para você. Então a gente vai fazer isso. Vou abrir aqui as páginas para a gente ver onde estão os instaladores e a gente vai ver a instalação. O Git está aqui, então eu vou baixar aqui a versão para Windows. Docker Desktop, eu também vou baixar aqui Docker Desktop para Windows. E vou mandar, né, vou chamar ali, vou esperar baixar, chamar os instaladores rapidinho aqui. O instalador do Git já está aqui, então só seguir, né, os passos. Esse aqui é bem normal, esse aqui você não precisa nem pensar muito o que você está fazendo. Terminou, beleza. Vamos instalar agora o Docker. Ele já vem ticado aqui, ó. Usar WSL2 ao invés da tecnologia Hyper-V, que é recomendado, então você deixa isso do jeito que está. Shortcut no desktop, isso é com vocês, tá? Eu normalmente não ponho. Aí, instalou, agora diz que tem que reiniciar o Windows. Então, vamos lá, né? Beleza, gente. Então, ó, já instalou o Docker, já reiniciou o Windows. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a configuração da memória. Então, tem aquele outro vídeo que eu vou deixar linkado aí, tá na playlist lá, é o vídeo 3 da série do Open Drone Map, onde eu comento os principais parâmetros de processamento e eu também falo essa questão do problema da memória. Então, ali, a gente, na verdade, usa um artifício que eu vi num outro vídeo, que também está linkado lá, que é de fazer esse arquivo aqui, ó, .wslconfig, que traz a configuração do WSL para que ele comece já, para que quando o Docker inicie, ele já inicie com essas configurações. Então ele já começa a rodar a máquina virtual com essas configurações. E basicamente o que a gente vai dizer para ele, quantos processadores a gente vai usar, qual é o limite de memória que a máquina virtual vai ter à disposição do sistema e qual é o limite de, a quantidade, melhor dizendo, de área de swap. A área de swap é a área de troca que o computador tem. Quando a memória RAM, quando a memória que ele realmente tem para processar acaba, ele usa uma área no disco rígido para fazer uma troca. Mas isso tem um problema com o OpenDroneMap, que quando ele detecta que está acabando a memória e vai usar a memória swap, no Docker, se você não faz esse arquivo wslconfig aqui, ele vai tentar fazer isso dinamicamente. Então ele detecta que está acabando a memória, aí ele fala, puta, preciso de mais memória, preciso fazer uma área de troca. Aí ele cria uma área de troca, ou aumenta o arquivo que ele está usando como área de troca, e nisso, nesse tempinho que der entre as coisas aí, já é o suficiente para dar pau no OpenDroneMap. Então você já inicia ele com essas configurações, então ele já começa a máquina virtual com tanto de memória que você põe aqui, e com a área de swap também já inicializada. Isso vai comer um espaço do seu disco rígido aí,
do seu armazenamento, mas é uma maneira de funcionar, tá? Tem gente até que faz isso, a pessoa compra um HD a mais, né, em SSD, tipo um HD de, sei lá, 500 GB, 1 tera, ou menos aí, 500 GB de SSD, e coloca ele inteiro como uma área de troca. É como se você tivesse uma memória RAM super grande, né, e mais barato que comprar memória RAM. Então isso funciona bem se você configurar direitinho. Eu vou basicamente fazer um arquivo de texto copiando isso aqui, tá? Tem o link aí para vocês de onde que explica como é que isso funciona, claro. E eu vou só fazer esse arquivo de texto, já vou colocar ali na minha área correta. E aí quando a gente, né, for iniciar o Docker, isso aí em teoria já vai estar tudo certinho. Mas se não der, a gente arruma aqui junto com vocês. Então, ó, esse aqui é o link lá da página da Microsoft, que explica como você faz essa configuração. E aqui ele diz onde você vai pôr. Ó. Então ele vai pôr o caminho do arquivo, normalmente vai estar lá em c:user, nome do seu usuário, .wslconfig. Então eu vou aqui, eu tenho ele no Sublime. Então você que eu coloquei só as opções, não coloquei aquele texto, né, dizendo o que era. Então WSL2, memória 100 GB, eu tenho 128 nessa máquina. Por um pouquinho menos, acho que vou pôr 90 e eu vou pôr igual nos dois, tá? Então ele vai usar 90 GB dos meus 128 de RAM. É bastante coisa, mas lembra, eu até falei isso no outro vídeo. Você vai tentar usar bastante memória para que ele não dê problema na hora do processamento. Então, quando você for processar alguma coisa no OpenDoorMap, você não vai fazer outras coisas, né? Você não vai editar vídeo enquanto processa conjunto de imagens no OpenDoorMap, que não faz muito sentido, né? Então vamos lá, eu vou salvar isso aqui. Então era para ser onde, ó? Início, não, é C users, né? Tem um jeito de chegar nesse diretório aqui, né? Aqui. Então tem aqui a configuração explicando da WSL config, olha, para acessar seu diretório user profile. Então eu vou copiar isso aqui, ó. Tá vendo? É porcento user profile com um IP maiúsculo por cento. Eu vou copiar isso aqui. Eu vou abrir uma janela do Windows Explorer. Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Então ele já me jogou no diretório certo. O diretório é esse aqui, ó. No meu caso, né, o usuário tá Carlos. Então com isso eu vou conseguir fazer o arquivo no lugar certo. Vou ver se eu acho ele aqui. Vamos ver se é. Olha lá. Me jogou no lugar certo. Você vê? Então aquele porcento user profile te ajuda a você, né? É um atalho para você chegar no diretório correto que você tem que salvar as coisas. E aqui eu vou salvar ele como ponto WSL config, tá? Tem que ter um pontinho antes, nenhum nome antes. Salvou, pronto. Agora a gente volta aqui né, na página do GitHub e ele fala para a gente fazer o quê? Agora então ele pede para você usar ou o Git Bash, que é o terminal de linha de comando que vem junto com o Git, ou terminal do Docker, alguma coisa assim, e fazer o quê? Você vai copiar o repositório do ODM que está lá no GitHub. Então eu vou pegar aqui, dá para vocês verem. Git Bash. Tá vendo? Aplicativo Git Bash. Vou copiar essa linha toda aqui enquanto ele abre o Git Bash. Ele abriu o terminal aqui, eu não sei se vou aumentar o tamanho da linha e aumentar aqui para vocês verem. Vou colar aquela linha lá, tá? Então ele está clonando o WebADM. Ele vai lá no GitHub, vai buscar as coisas, copiar para cá. Pronto. O que mais que a gente tem que fazer? Tem que entrar no diretório e dar um start. Vamos ver se só de fazer isso ele já vai funcionar. É que eu estou fazendo sem, né, sem fazer nenhum passo adicional. Só fiz aquele da memória lá. Que é para fazer igual vocês estariam fazendo aí em casa, né? Aí a gente vê se tem que ter alguma coisa antes. Ele está baixando aquele, né, agora ele está baixando o repositório, na verdade a imagem do Docker, que tem a máquina virtual, que tem o, o WebADM instalado, né? O ODM e o WebADM instalado. Então ele está baixando tudo isso e aí vamos ver o que vai dar, se vai dar tudo certo. Olha aí, gente, terminou, então aparentemente está tudo certo, né? Ele disse, ó, ele baixou tudo que tinha que baixar. Isso ele vai fazer só da primeira vez, depois que vocês forem fazer isso de novo, não precisa mais, né? Porque já vai estar baixado lá. Ele baixou foi coisa de uns 500 megas, se não me engano, né? Eu não vou
Pegar, sei lá, mas aqui, ó, 570 MB, né? Então ele disse que está rodando. Se ele disse que está rodando, não deu nenhum erro. Um erro que ele pode dar é esse aqui que está na página do GitHub, que é quando o seu usuário Linux não pertence ao grupo do Docker, mas aparentemente aqui não deu nada, então ele falou, olha, vai lá no navegador de internet e vá neste endereço aqui, que é o localhost, ou seja, sua máquina, porta 8000. Vou abrir uma aba aqui. Ó, aparentemente está tudo certo, tá? Vou criar uma conta de usuário. Vamos ver se está tudo bem aqui. Bem-vindo. Vamos ver o diagnóstico. Espaço livre, total. Esse é o espaço em disco, né? Tem 1 TB ali. Memória, tá vendo? Memória total, 88.4 GB, que é daqueles 90 que a gente colocou lá no arquivo WSL2, tá vendo? Então ele está usando, ele entendeu aquela configuração e ele está entendendo que ele tem, como se fosse ali 90, quase 90 GB de RAM na máquina virtual. Face, pontos de controle, a gente tem um vídeo só sobre controle. Nó de processamento, tá lá, ó. Tá? Então ele está usando a versão normal. Tem um outro vídeo que eu falo, acho, da GPU. E eu não sei, eu ainda não lembro se ele funciona no Windows. Eu vou dar uma olhada já já para ver isso daí. Então vamos tentar criar um projeto e ver se ele processa. Vou adicionar um projeto. Já tem um primeiro projeto aqui, vou selecionar as imagens. Bom, se localizou aí numa tal da Estrada do Sertãozinho. Opções. Padrão, né? Bom, isso aqui a gente falou mais. Vou deixar assim, do jeito que tá, só para ver se ele roda, tá? Vou deixar rodando aí, eu já volto aqui para a gente ver quanto tempo ele levou para processar e o que deu de resultado. Bom, pessoal, então terminou. Olha lá, processou em 26 minutos, são 149 imagens. Vamos dar uma olhadinha aqui. Modelo 3D, vamos ver o que ele nos mostra. Ficou bonitinho, é uma escorregamentos, né, lá em São Sebastião. Aqui escorregamentos, aqui tem uma corrida de lama. Ficou bom, parece que ficou bom. Vamos ver o mapa. As imagens estouraram um pouco no dia, o drone não ajudou muito, a câmera não ajudou muito, mas processou, né? Então processou, a gente pode sair, voltar ali para o nosso terminal, dar um Ctrl C, esperar ele travar, quer dizer, esperar ele desligar, né? Parar graciosamente. E aí eu quero testar só mais umas duas coisinhas com vocês, que é pegar outras imagens do Docker. Então, se a gente for olhar aqui na página do GitHub, né? Então ele tem esse comando aqui que é importante para fazer o update quando tem uma nova versão do WebLDM ou do Nmap. Ele tem a opção de você rodar com o Micmac, que é um outro engine, um outro software ali para processamento das imagens. Ele usa o próprio ou o Micmac, então quero testar isso aqui. Eu não sei, eu acho que ele vai baixar outra imagem do Docker. Vamos ver o que ele vai fazer se eu chamar ele com o Micmac. Não sei se ele já tem, não, aparentemente. Aparentemente ele só já tem a imagem junto, então ele não precisou. Ah, não, tá baixando, ó. Tá vendo? Ele tá baixando a imagem e vai ser o Docker com o Micmac. Aí ele vai ter 2 nós de processamento e dá para escolher. Então vai demorar um pouco aqui. Quando terminar, eu inicio e mostro para vocês como é que isso. Olha só, pessoal. Então baixou a imagem, né? Com o Micmac. Eu vou voltar aqui o início da interface do WebADM. E aí a gente tem os dois nós, tá vendo? Então a gente tem o nó com o ODM, como a engine de processamento, e com o Micmac. Aí você pode testar os dois e ver o que dá de diferença. Tá, gente? Então a ideia do vídeo era essa, era mostrar para vocês a instalação do zero numa máquina Windows 11. Eu acho que, se não me engano, da outra vez que eu fiz não era, né? Era Windows 10. Então, para mostrar do zero, mostrar ali
desde o comecinho, instalando o Git, instalando o Docker, fazendo aquele ajuste da memória do Docker, e aí roda e vocês viram que funcionou, e processou tudo bonitinho. Beleza? Então é isso. De novo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like aí, deixa seu comentário, que é bastante importante para o YouTube entender que você gostou, para você receber a notificação do canal, para recomendar o vídeo para outras pessoas, você também receber outras recomendações similares, né? Deixa seu comentário, deixa seu like, dislike, o que for, mantenha ali uma interação com o canal, né? Sempre que você for comentar, por favor, seja respeitoso, e eu modero os comentários, nesse tipo de vídeo não é o caso, né? Mas quando a gente tem algumas coisas um pouco mais polêmicas, eu acabo tendo que moderar um pouco os comentários por conta de pessoas desrespeitosas. E não seja então essas pessoas. De maneira, faça as coisas de uma maneira bacana, que aí a gente segue e continua fazendo o conteúdo aqui para vocês. Tudo bem? Então vou ficando por aqui. Como sempre, vão aparecer alguns vídeos aí no final, se você quiser continuar assistindo aí a lista, amigos e divulgar mais o nosso canal. E é isso. Para todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.